Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy veremos el pretérito imperfecto de indicativo. ¿Ok? Vamos a la introducción. Todos sabemos que para aprender un idioma, el hecho de nombrar los tiempos verbales solo complica las cosas. Por eso, vamos a explicarte qué es el pretérito imperfecto de indicativo en español. Sabes, cuando queremos contar algo que pasó hace mucho tiempo o compartir un recuerdo de la infancia, decimos algo como, por ejemplo, mi madre siempre decía que cuando ella era pequeña las cosas eran diferentes. Los niños jugaban mucho más que hoy. Jugaban a la pelota en la calle e se divertiam com coisas sencillas. Vamos para o português? Nesta introdução, nós vamos ver um pouquinho do que é o pretérito imperfeito, né, dentro da língua espanhola. Todos sabemos que para aprender um idioma, os tempos embaralham um pouquinho esse aprendizado, sabe? Complica um pouco. Por quê? Porque o pretérito imperfeito do indicativo em espanhol, ele é tempo e modo verbal, tá? Pretérito é o tempo e imperfeito e indicativo são dois modos verbais, ok? Então, sabe quando você quer contar alguma coisa que já aconteceu faz muito tempo ou compartilhar uma lembrança do passado? Geralmente, sabe aquelas histórias que contam? Ah, minha mãe dizia que quando ela era pequena, as coisas eram diferentes, as crianças brincavam muito mais do que hoje, né? Eles brincavam de bola na rua e eles se divertiam com coisas simples. Está tudo no passado, tá? Nós temos decía, era, eran, jugaban, jugaban de nuevo y divertían. Todos estos son verbos en pretérito imperfecto de indicativo, ¿ok? De quando as coisas passaram, allá atrás. Ou seja, gente, o pretérito imperfeito do indicativo em espanhol serve para situar ações no passado, né, que já foram concluídas, que não tem ligação com o presente, ok? Vamos para o próximo slide? Exemplos. Eu era pequena. Como vocês podem ver no slide, tem a parte em espanhol, que está em negrito, e a parte que está no português, tá bom? Então, eu vou ler a parte em espanhol para que vocês acompanhem, né, o referente em português. Eu era pequena. Eu era pequena. Ele era muito listo. Ele era muito esperto. Nosotros jugávamos mucho. Nós brincávamos muito. Todos estudiavam, em la mesma escola. Todos estudavam na mesma escola, ok? Então, são ações no passado já concluídas, que não têm ligação com o presente, ok? Então, vamos para o próximo exemplo. Al igual que en portugués, los verbos en español cambian según las terminaciones. Vamos a ver en la siguiente tabla cómo son en pasado imperfecto de indicativo algunos verbos com a terminação AR, ok? Então, gente, assim como no português, os verbos também vão mudar de acordo com a terminação. Lembrando que nós temos três terminações, AR, ER e R, ok? Para estes exemplos, nós temos verbo amar, hablar e estudar. Como que ele vai ficar no pretérito imperfeito do indicativo? Eu amava, tu amabas, nosotros amábamos, ok? Eu hablaba, tú hablabas, nosotros hablábamos. Yo estudiaba, tú estudiabas, nosotros estudiávamos. Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos mais exemplos, tá? Agora veja esses verbos aplicados dentro de frases, tá? Eu amava muito a mis abuelos. Eu amava muito os meus avós. Quando pequeno, hablabas muito rápido. Quando você era pequeno, você falava muito rápido. Mi madre
estudava em um colégio de monjas. A minha mãe estudava num colégio de freiras. Com mis amigos jogávamos a la pelota en la calle. Com os meus amigos jogávamos bola na rua. Antigamente andavais a pé para todas partes. Antigamente vocês andavam a pé para todos os lugares, para todas partes. Quando eu era chica, mis padres me contavam muitos cuentos. Quando eu era criança, os meus pais me contavam muitas histórias. Ahora vamos a ver los verbos en pretérito perfecto del indicativo con las terminaciones ER y IR, que son los verbos tener, hacer e vivir. Então, gente, aqui nós vamos ver 3 verbos. Eles também estão conjugados no pretérito imperfeito do indicativo, que são os verbos tener, que seria ter, hacer, fazer, vivir, viver, tá? Então, eu tinha, tú tenías, nosotros teníamos. Yo hacía, tú hacías, nosotros hacíamos. Yo vivía, tú vivías, nosotros vivíamos. Agora nós temos aqui mais exemplos com aqueles verbos, né, que já foram expostos. Como, por exemplo, eu tinha muitas muñecas e muitos vestidos. Eu tinha muitas bonecas e muitos vestidos. ¿Te acuerdas del pie de limão que hacías? Você se lembra daquela torta de limão que você fazia? Quando dei conta, Benjamin já havia aprendido a ler. Quando me dei conta, Benjamin já tinha aprendido a ler. Nosotros vivíamos em uma casa com um pátio muito grande. Nós morávamos numa casa com um quintal muito grande. En la Navidad, decías que vendria el viejo pascuero. No Natal, vocês diziam que viria o Papai Noel ou que o Papai Noel viria. Los niños decían que iban a ser futbolistas. Os meninos diziam que iam ser jogadores de futebol. Quando estudiamos verbos en español, una de las cosas que más nos asusta son los verbos irregulares. Ten en cuenta, el pretérito imperfecto del indicativo solo tiene 3 verbos irregulares. E quais são? Ir, ser e ver, ok? Então, gente, quando a gente vai estudar, né, os verbos em qualquer outra língua, sem ser a nossa, o que mais nos preocupa na conjugação verbal são aqueles verbos fora da caixinha. Aqueles verbos que nós conhecemos como verbos irregulares. Aqueles que vão mudar a sua terminação. Professora, o que é terminação? Terminação AR, ER e R. Eles têm essa terminação quando eles estão no infinitivo, ou seja, eles não estão conjugados, tá? Então, nós vamos saber, a partir da conjugação, se o verbo é ou não regular, tá? E neste caso, do pretérito imperfeito do indicativo, nós temos somente 3 verbos com caso de irregularidade, que são os verbos ir, ser e o verbo ver, tá bom? Vamos conjugar. Verbo ir. Yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos, ellas y ustedes iban. Verbo ser. Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos y ellas eran. Verbo ver. Yo veía, tú veías, él veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos y ellas veían, que são os verbos ir, ser e ver, tá bom? Esses são os 3 casos de verbos irregulares dentro do pretérito imperfeito do indicativo. Lembrando que pretérito é o tempo, imperfeito e do indicativo são os modos verbais, tá bom? Aqui nós temos exemplos com aqueles verbos que nós já vimos, como por exemplo, yo iba a la escuela por la mañana. Eu ia para a escola pela manhã. Tu ibas al colegio por la tarde. Você ia ao colégio pela parte da tarde ou pela tarde. Ella era buena alumna, pero no le iba bien en las pruebas.
ou seja, ela era uma boa aluna, mas ia mal nas provas. José era buen empleado, experto em suas tarefas. José era um bom funcionário especialista nas suas tarefas. Em aqueles anos, éramos muito felizes. Naquele tempo, nós éramos muito felizes. Vosotros veíais El Chavo del Ocho. Vocês assistiam o Chaves? Ustedes veían El Chavo del Ocho? Vocês assistiam o Chaves? Então, vamos para o próximo slide. Então, a praticar. Então, todas as frases abaixo, está tudo em português e vou fazer a leitura em espanhol, ok? Todas as frases abaixo estão em presente de indicativo. Reescríbelas en pretérito imperfecto usando las reglas aprendidas en esta lección, en esta aula. 2. Conjuga los verbos abajo en pretérito imperfecto modo indicativo. ¿Ok? Vamos a ver la respuesta. Y nosotros tenemos 1. ¿Quién era aquella persona que estaba en tu casa? Para letra A. B. Me gustaba ir a la playa. C. Nosotros estábamos con mucha hambre. D. Ella era la secretaria de la empresa. E. Sus hijos hablaban mucho en clase. F. Vuestras calificaciones estaban buenas. Ou seja, letra A. Quem era aquela pessoa que estava na sua casa? Letra B. Eu gostava de ir à praia. Letra C. Nós estávamos com muita fome. Letra D. Ela era a secretária da empresa. Letra E. Seus filhos falavam muito durante as aulas. E letra F. As suas qualificações ou notas estavam boas, tá? Então, aqui na próxima tabelinha, vocês podem ver, né, as pessoas da conjugação, que seriam os pronomes pessoais, e os verbos estar, ser, a ser e viver, vivir, que estão devidamente conjugados dentro de uma tabelinha, ok? Então, vocês podem ver. Eu estava, tú estabas, ella estaba, nosotros estábamos, vosotros estabais, ellos, ellas e ustedes estavam. Tudo no passado, ok? Verbo ser. Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos y ellas eran. Verbo hacer. Yo hacía, tú hacías, él hacía, nosotros hacíamos, vosotros hacíais, ellos y ellas hacían. Verbo vivir. Yo vivía, tú vivías, él vivía, nosotros vivíamos, vosotros vivíais, ellos y ustedes vivían. Ficou desta forma a conjugação dos verbos no pretérito imperfeito do indicativo, ok? Então, gente, não se esqueçam de, para acompanhar esta e outras aulas, vocês podem estar acessando a plataforma Eduque, ok? Então, hasta la próxima.